Salve Maria a todos, meu nome é Caio Batista e esse é o canal Continuismo de Sempre. Hoje nós falaremos sobre ecologia integral. Iremos comentar nesse vídeo a encíclica do Papa Francisco Laudato Si, que fala sobre os problemas ecológicos. A encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum foi muito mal vista entre os ditos conservadores ou no meio tradicionalista, porque fala sobre problemas ecológicos, sobre uma crise ambiental e sobre como nós, católicos, devemos lidar com a natureza. Esse tema é muito mal visto principalmente porque é usado de forma ideológica por grupos políticos, principalmente grupos políticos ligados ao progressismo. E dentro da Igreja Católica, essa pauta é muito usada por pessoas adeptas da teologia da libertação, dando enfoque excessivo na natureza, tirando o homem do seu devido lugar e colocando muitas das vezes a natureza acima do homem, como se o homem estivesse para servir a natureza e não a natureza para servir ao homem, que acaba fazendo uma desproporção entre a dignidade das criaturas e a dignidade especial do ser humano, criando assim, de uma forma ideológica, uma narrativa completamente anticristã. Por causa desses fatos, a ecologia e todo o tema que gira em torno dela é muito mal visto dentro da bolha cristã conservadora ou tradicional. Porque sempre que nós ouvimos falar de ecologia, nós lembramos de certas campanhas por aí que tratam o tema de forma provavelmente desproporcionada e evocando mais ideologias do que verdadeira teologia. Hoje nós iremos comentar alguns pontos cruciais dessa encíclica do Papa Francisco. Iremos fazer uma interpretação católica usando essa encíclica da verdadeira forma como o católico deve lidar com esse tema. A ecologia, por mais que seja um tema que foi tomado pelos progressistas, assim como a preferência pelos pobres, assim como a justiça social, assim como o combate ao capitalismo selvagem, todos esses temas é tido como temas de esquerda, e por isso são temas que são mal vistos. Porém, a Igreja, na sua doutrina social, aborda todos esses temas. Não só o problema do comunismo, mas também o problema do excesso do capitalismo, do liberalismo econômico, e entre outros temas como a pobreza, a injustiça social, a desigualdade social, as condições de trabalho, a propriedade privada, que segundo os papas não é um bem absoluto, por mais que seja um direito natural. Todos esses temas são abordados na doutrina social da Igreja, não só pelo Papa Francisco, mas também por papas pós e pré-conciliares. A doutrina social da Igreja tem uma particularidade que ela não é nem de direita e nem de esquerda. Ela possui pontos em comum com todas as ideologias naquilo que elas têm de verdadeiro, porém também possui pontos frontalmente diversos a essas ideologias. Ela irá desagradar tanto quem é de direita, aqueles que são adeptos da revolucionária ideologia liberal, e também irão desagradar aqueles que são de esquerda, que são adeptos da revolucionária ideologia progressista. Ou seja, a doutrina social da Igreja está comprometida unicamente com o Evangelho. E hoje nós iremos demonstrar que essa encíclica do Papa Francisco e o tema da ecologia, por mais que sendo manipulado por muitos ideólogos, contrário à verdade e ao bem comum, ela é uma verdadeira interpretação católica e cristã de como se deve entender, dentro da doutrina social da Igreja, esse tema tão importante. Vamos à encíclica. Eu sugiro que você que esteja assistindo o vídeo, pegue a encíclica na internet, está no site do Vaticano, coloque no Google Laudato Si, que vai aparecer para você no site do Vaticano, abra essa encíclica e acompanhe a leitura comigo e as respectivas explicações dos parágrafos que eu irei citar. No parágrafo 1, o Papa Francisco ele inicia, como o nome da encíclica já diz, com a oração e o cântico de São Francisco de Assis. Isso é um ponto muito importante, porque essa encíclica é baseada e inspirada em um santo, um dos maiores santos da Igreja Católica, que é São Francisco, que inclusive é o nome que o Papa escolheu para tomar depois da sua eleição, que é Papa Francisco. Dentro desse cântico, São Francisco diz o seguinte: Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. O primeiro ponto aqui a destacar são esses termos, Irmã Terra, Mãe Terra. São Francisco usava muito esses termos para se referir às criaturas. Irmão Sol, Irmã Lua, Mãe Terra. Porém, esses termos hoje são deturpados pelos ideólogos de forma completamente paganizada, para dar às criaturas uma dignidade igual ou até superior à do ser humano. Porém, devemos entender que esse termo por si só não está equivocado. É um termo simbólico, figurativo, usado por um santo, um dos maiores santos da Igreja Católica. E por isso, um dos primeiros passos que devemos dar para compreender a encíclica do Papa Francisco é nos desarmar quanto aos termos.
Não é porque um termo está sendo mal utilizado pelos progressistas que ele seja ruim em si mesmo. Ou seja, devemos entender que existe uma forma correta e uma forma boa de lidar com as criaturas usando esses respectivos termos. Esse é o primeiro ponto. A igreja não canonizou São Francisco ignorando a forma como ele tratava as criaturas. E isso significa que a igreja não via nessa forma algo de errado ou contrário à razão e à fé. Convido que vocês possam ler os parágrafos 4, 5 e 6 para que possam perceber que o Papa Francisco ele cita os papas Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI, e respectivas falas desses papas e ensinamentos do seu magistério que falam sobre o meio ambiente e sobre ecologia. Ou seja, o primeiro ponto é que isso não é uma inovação do Papa Francisco. Ele mesmo cita seus predecessores para embasar essa doutrina. Bom, agora nós entramos num tema que é um dos mais polêmicos em relação à ecologia, que é o famoso termo pecado ecológico, que também é muito deturpado pelos ideólogos. Veja o que o Papa Francisco irá falar sobre este tipo de pecado, citando o patriarca ortodoxo Bartolomeu. O patriarca Bartolomeu tem se referido particularmente à necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta. Porque todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do ambiente. Sobre este ponto, ele pronunciou-se repetidamente, de maneira firme e encorajadora, convidando-nos a reconhecer os pecados contra a criação. Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da Terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a Terra das suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas úmidas, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo e o ar, tudo isso é pecado. Porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Aqui percebemos que não é somente a Igreja Católica Apostólica Romana que fala sobre problemas ambientais. Isso é um sentido comum entre todas as igrejas apostólicas, inclusive as igrejas orientais. O patriarca oriental ortodoxo diz claramente, e isso aqui também está completamente de acordo com a doutrina católica, que destruir a natureza é um duplo tipo de pecado. Podemos aqui fazer uma ligação com o primeiro e o quinto mandamento. Destruir a natureza significa uma afronta direta ao Criador, pois quando se destrói a criatura, se ofende diretamente o seu Criador. Assim como diz São Paulo, que aquele que destrói o seu corpo, destrói o templo do Espírito Santo. Exatamente porque o seu corpo foi criado por Deus. Assim como toda criatura foi criada por Deus, destruir as criaturas, destruir a criação, é, em primeiro lugar, afrontar o Criador. Em segundo lugar, a destruição da criação tem consequências práticas na nossa vida e na vida da sociedade, do bem comum. Quando o meio ambiente está desregulado e é ferido pela ação do homem, isso traz consequências para a própria vida do homem, impedindo que a sua vida seja plena e causando inclusive problemas para a sua saúde e para a sua própria sobrevivência. O que se configura de forma direta ou indireta é um pecado contra o quinto mandamento de não matarás. No parágrafo 15, o Papa Francisco faz uma declaração objetiva de que essa encíclica pertence à doutrina social da Igreja e, portanto, além de ser magistério, é uma continuação daquilo que os papas anteriores falaram sobre o tema. Veja, espero que essa carta encíclica que se insere no magistério social da Igreja nos ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. Só por isso, nós já podemos nos questionar o seguinte: por que os tradicionalistas, e até mesmo alguns conservadores, que rejeitam ou criticam a ecologia da encíclica Laudato Si, por que eles aceitam todo o ensinamento de toda a doutrina social da Igreja, até mesmo dos papas pós-conciliares, em certa medida, mas a encíclica sobre ecologia é a mais rejeitada dentre todas as outras que falam sobre temas da doutrina social? Por que o ensinamento dos outros papas sobre temas políticos, sociais, em relação ao bem comum, são ensinamentos reconhecidos e inquestionáveis? Porém, este ensinamento do Papa Francisco é muito questionado e criticado por pessoas que inclusive desconhecem o teor dessa encíclica. Eu percebo, na minha experiência, que antes de tudo, não é um problema necessariamente com a ecologia como um tema social e político. Mas é um problema, antes de tudo, com a figura do Santo Padre Papa Francisco, que é um dos papas mais caluniados, difamados e mal compreendidos da história da Igreja. O Papa Francisco já foi taxado pela mídia, por alguns conservadores e por todos os tradicionalistas como um papa progressista liberal. Então todo o tema que ele aborda, que se refere à doutrina social da Igreja, porque ele foi um papa que incorporou no seu ministério essa espiritualidade, esse carisma da doutrina social da Igreja. É um papa que
a sua missão estava pautada nesse tema. Dos pobres, dos marginalizados, daqueles que estavam fora da igreja, tanto os cristãos batizados, os irmãos separados, quanto os pecadores públicos, como a homossexualidade, os recasados, divorciados, etc. Foi um Papa que abriu as portas para que os pecadores e aqueles que estão fora pudessem entrar e sentar à mesa. Esse Papa, que foi o Papa mais social da história da igreja, é o Papa que é mais caluniado de ser progressista. E por isso, todos os temas delicados que giram em torno desses temas sociais, morais, etc., quando ensinado e propagado pelo Papa Francisco, se reveste na mentalidade popular católica de um preconceito irracional. As pessoas já olham tudo que o Papa Francisco faz com desconfiança. E por isso, quando ele tocava em temas complexos, temas delicados, as pessoas muitas das vezes, antes mesmo de ler o documento, de entender o que ele falou, ou de buscar compreender na sua totalidade aquele ensino à luz da igreja, já tiravam conclusões pré-concebidas por causa do seu desgosto em relação à pessoa do Papa. Aqui eu faço um convite, antes de tudo, para que você, caso tenha algum tipo de desconfiança do Papa Francisco, ou algum tipo de inimizade com a sua pessoa, deixe de lado a sua opinião pessoal sobre a pessoa do Papa e enxergue aquilo que ele ensina no seu magistério como um autêntico ensinamento da igreja. Porque uma coisa é o Papa enquanto pessoa, outra coisa é ele como vigário de Cristo. Quando ensina a toda a igreja, quando no seu magistério ordinário ou extraordinário, diz o que devemos fazer, o que devemos evitar, o que devemos crer, o que não devemos crer, o que é fé imoral e etc., ou que está relacionado a ela. E a doutrina social da igreja também está relacionada, de certa forma, à fé moral. Porque se não fosse assim, os papas não iriam se intrometer nesse assunto. E convido também a cada um de vocês, que possuem essa desconfiança do Papa Francisco, que deem uma oportunidade de conhecê-lo melhor, de saber melhor o que ele quis ensinar nas suas encíclicas, de lê-las e de compreendê-las com um espírito aberto e sem preconceitos precipitados. Caminhemos então para compreender melhor essa encíclica, e eu acredito que vocês irão se surpreender com a doutrina que o Papa Francisco expõe em muitos pontos e parágrafos desse documento. Agora nós vamos adentrar melhor a compreensão ecológica do Papa Francisco. No parágrafo 43, convido que acompanhem comigo, ele vai dizer o seguinte: tendo em conta que o ser humano é também uma criatura deste mundo, que tem direito de viver e ser feliz, e além disso possui uma dignidade especial, não podemos considerar os efeitos da degradação ambiental do modelo atual de desenvolvimento da cultura do descarte sobre a vida das pessoas. Primeiro ponto aqui que ele põe um basta numa compreensão equivocada sobre ecologia e problemas ambientais, e que ele vai reafirmar, como nós veremos, em outros parágrafos. Primeiro, o ser humano, diante da criação de Deus, tem uma dignidade especial. O ser humano não está abaixo ou no mesmo nível das outras criaturas. Isso é essencial para se entender os problemas ambientais sem reverter os valores, sem inverter o jogo e fazer com que isso se torne uma ideologia, quando na verdade deveria ser uma preocupação autêntica sobre a vida humana. Os problemas ecológicos, antes de se tratarem sobre as criaturas, se tratam em primeiro lugar sobre a vida humana, sobre o bem comum, sobre a sociedade, sobre a nossa sobrevivência como filhos de Deus, possuindo uma dignidade especial. No parágrafo 49, o Papa Francisco vai reafirmar novamente a necessidade de colocar os seres humanos, e principalmente os mais pobres, no centro da discussão sobre ecologia, sobre problemas ambientais. Porque o que importa, na verdade, é como esses problemas ambientais vão ter influência e consequências na vida prática do ser humano, na vida prática das pessoas, principalmente dos menos favorecidos. E aqui ele vai fazer uma crítica incrível à ecologia, ao discurso verde, né? Ele vai dizer, isto às vezes coexiste com um discurso verde, mas hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o clamor da terra quanto o clamor dos pobres. Então veja, esse discurso verde que o Papa Francisco critica aqui é aquele discurso ideológico das pessoas, de partidos políticos, que querem colocar a natureza como centro de tudo, e esquecendo-se muitas das vezes das necessidades básicas do ser humano, e sendo verdadeiramente desumanas. No parágrafo seguinte, o parágrafo 50, ele será ainda mais excepcional, fazendo uma dura crítica àqueles que, para salvar a natureza, querem pôr o controle da natalidade. Ele diz o seguinte: em vez de resolver os problemas dos pobres e pensar num mundo diferente, alguns limitam-se a propor uma redução da natalidade. Não faltam pressões internacionais sobre os países em vias de desenvolvimento que condicionam as ajudas econômicas a determinadas políticas de saúde reprodutiva. Ele vai continuar. Culpar o incremento demográfico em vez do consumismo exacerbado e seletivo de alguns é uma forma de não enfrentar os problemas.
E aqui, meus amigos, é que o Papa Francisco esmaga o calo dos ideólogos marxistas, que, para proteger o meio ambiente, querem reduzir o número de natalidade. São esses mesmos que promovem o aborto, são esses mesmos que promovem o contraceptivo, são esses mesmos que querem destruir a família, que põem os animais e as criaturas, o meio ambiente, a natureza, como um Deus acima de tudo e acima de todos. E rejeitam o embrião nos ventres das suas mães. E o Papa Francisco tocará nesse assunto de forma mais incisiva em outros parágrafos que nós veremos adiante. No parágrafo 66, o Papa Francisco fará uma correlação entre a crise ambiental e o pecado dos homens. Veja o que ele vai dizer. As narrações da criação no livro de Gênesis contêm, na sua linguagem simbólica e narrativa, ensinamentos profundos sobre a existência humana e a sua realidade histórica. Essas narrações sugerem que a existência humana se baseia sobre 3 relações fundamentais intimamente ligadas: a relação com Deus, com o próximo e com a terra. Segundo a Bíblia, essas 3 relações vitais rompem-se não só exteriormente, mas também dentro de nós. Essa ruptura é o pecado. Aqui, o Papa Francisco não se limita a falar sobre os problemas ambientais, ecológicos, simplesmente de forma secularista, paganizada, mas ele fala de forma incisiva que o problema central de qualquer desestabilização ou de qualquer desordem nas relações humanas com a natureza vem, antes de tudo, dessa hierarquia. A hierarquia da relação humana, primeiro, com Deus, o homem que se relaciona com Deus. Para então, o homem que se relaciona com o homem, e então o homem que se relaciona com a terra. Quando a sua relação com Deus está desorganizada, está desestruturada, a sua relação com o próximo também estará, e consequentemente a sua relação com as demais criaturas. Então essa ordem, essa hierarquia, é o cerne da solução do problema apresentado pelo Papa Francisco. Quer resolver os problemas da natureza? Resolva primeiro os seus problemas para com Deus, consequentemente os seus problemas para com o próximo, e então você resolverá os problemas para com a terra. Esse é o cerne dos ensinamentos da Igreja sobre o pecado em todos os âmbitos. Porque o pecado, ele afeta as nossas relações interpessoais com toda a criação. Primeiro com Deus, e depois com o próximo, e assim com toda a criatura. O Papa Francisco aqui novamente remonta a doutrina tradicional da Igreja, de focar os problemas sociais naquilo que realmente importa, que tem origem espiritual. Ou seja, segundo os ensinamentos da própria Sagrada Escritura, a criação também irá ser redimida. Mas a remissão, ou a redenção da criação, passa antes de tudo pela redenção do homem. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 19 a 22, vai dizer o seguinte: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, a relação de desordem que a criação se encontra hoje se dá, primeiro, pela desordem que houve no homem, na natureza humana, pelo pecado. O homem é o cabeça da criação. Foi posto por Deus nessa terra para cuidar, guardar, preservar as criaturas. Quando o homem está em desordem no seu relacionamento para com Deus, toda a criação, consequentemente, como unida a essa cabeça, entra em desordem entre si e para com o homem. Ou seja, os problemas ambientais serão resolvidos, antes de tudo, quando forem resolvidos os problemas espirituais da alma e da natureza humana. Aqui no parágrafo 68, o Papa Francisco também mostra, através de alguns versículos bíblicos, a preocupação que Deus demonstra nas Sagradas Escrituras com a criação, com os animais e etc. Aqui ele cita Salmo 148, aqui ele cita Deuteronômio 22, 4 e 6, aqui ele cita Êxodo 23, 12, e aqui eu também cito uma passagem muito interessante. No livro do profeta Jonas, no capítulo 4, no versículo 11, aqui só relembrando o contexto que Jonas foi mandado para Nínive para pregar a destruição e arrependimento para aquela cidade, que Deus iria destruí-la, e o povo se arrependeu dos seus pecados e Deus desistiu de destruir aquela cidade por causa da conversão daquele povo. E aí Jonas se queixa sobre essa misericórdia de Deus para com esse povo, que era um povo completamente pecaminoso. E Deus diz para Jonas o seguinte, olha que interessante essa passagem. E disse o Senhor, tu tiveste compaixão da aboboreira no qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não irei ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Veja, Deus usa para com Jonas o exemplo daquela passagem que ele teve,
onde cresceu-lhe uma aboboreira, né? E ela morreu depois, e ele ficou totalmente decepcionado, porque perdeu ali a sombra que ela dava, e ficou revoltado com Deus, e Deus falou, olha, você ficou revoltado comigo, porque você perdeu a sombra da aboboreira. E eu não vou ter misericórdia desse povo que tem muitas pessoas ali, mais de 120 mil, que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda, ou seja, pessoas ignorantes. E além disso, tem muitos animais. Deus colocou os animais junto dessa narrativa como motivo para ele não ter destruído a cidade e ter misericórdia da cidade. Então o motivo de Deus não ter destruído Nínive não foi somente a sua compaixão para com os homens, que claro, em primeiro lugar foi ela, mas também a sua compaixão pelas criaturas e pelos animais que tinham naquela cidade. As Sagradas Escrituras estão com diversos exemplos, como bem o Papa Francisco cita aqui no documento, da relação de amor e misericórdia que Deus tem para com as suas próprias criaturas. E aqui nós podemos citar, inclusive, o relato dos evangelhos, né? Onde Jesus fala que Deus cuida dos lírios do campo, que Deus alimenta os pássaros, que Deus cuida dessas criaturas que não trabalham e não fazem nada e não pedem nada a Deus, mas Deus lhes sustenta porque conhece suas necessidades. E aí Jesus conclui, se Deus faz isso com essas criaturas, quanto mais não fará para com vocês, que são os seus filhos, que são seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. Então o próprio Jesus no Evangelho demonstra o cuidado paternal de Deus com as criaturas mais insignificantes, com os animais, até com as plantas, né, que Deus cultiva na natureza. No parágrafo 87, o Papa Francisco colocará aqui uma questão muito interessante, que é o Cântico das Criaturas de São Francisco de Sales. Isso servirá para que a gente possa entender como funcionava a mente de um dos maiores santos da Igreja em relação ao cuidado com o meio ambiente e a gratidão a Deus pelas criaturas. Veja esse cântico de São Francisco de Sales. Leremos. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol. Ele chama o Sol de meu Senhor, o qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo, com qual as tuas criaturas dás o sustento. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite. É ele belo e alegre, vigoroso e forte. Veja palavras de São Francisco de Assis, chamando os elementos mais simples da natureza, até inanimados, né, de irmão, de irmã, e agradecendo a Deus por eles. Claro que tudo isso dentro de um espírito muito contemplativo, muito meditativo, que coloca Deus acima de tudo e vê Deus na natureza. Uma pessoa que consegue contemplar nos mínimos detalhes a presença do seu Criador. É um santo de altíssimo grau. Porém, isso nos convida a meditar, né, no valor que um santo de altíssima morada dava às criaturas e à própria natureza, aquilo que nós achamos talvez mais insignificante. E aqui o Papa Francisco tem um equilíbrio fenomenal, porque ele mostra a dignidade das criaturas, mas ele põe elas no seu devido lugar. E corta completamente o barato dos ecologistas progressistas que querem colocá-las no lugar de Deus, fazendo assim da ecologia uma religião. No parágrafo 88, ele vai dizer as seguintes palavras que nós precisamos tomar nota. Mas, quando dizemos isto, não esqueçamos que há também uma distância infinita, pois as coisas deste mundo não possuem a plenitude de Deus. Esquecê-lo, aliás, também não faria bem às criaturas, porque não reconheceríamos o seu lugar verdadeiro e próprio, acabando por exigir indevidamente aquilo que na sua pequenez não nos podem dar. Ou seja, as criaturas só podem ser bem compreendidas quando nós reconhecemos o seu devido lugar abaixo de Deus. Que Deus é o Senhor supremo de todas as coisas. E que elas não podem entrar no lugar de Deus. Elas não podem nos dar aquilo que nós almejamos, que só Deus pode nos dar. E aqui, novamente, é uma crítica clara a essas pessoas que colocam a natureza acima de tudo. No parágrafo 90, o Papa Francisco novamente retoma esse mesmo ponto de que nós não podemos colocar a criatura no lugar do ser humano. A criação, a natureza, não pode tomar o lugar especial que só o homem ocupa. Não se pode inverter os valores. Olha o que ele vai dizer. Isto não significa igualar todos os seres vivos e tirar ao ser humano aquele seu valor peculiar, que simultaneamente implica uma tremenda responsabilidade. Também não requer uma divinização da terra, que nos privaria de nossa vocação de colaborar com ela, de proteger a sua fragilidade.
Essas concepções acabariam por criar novos desequilíbrios, na tentativa de fugir da realidade que nos interpela. Às vezes, nota-se a obsessão de negar qualquer preeminência à pessoa humana, conduzindo-se uma luta em prol das outras espécies que não se vê na hora de defender igual dignidade entre os seres humanos. Isso daqui é fenomenal. Fenomenal. O Papa Francisco está dando uma chicoteada no lombo daquelas pessoas que, em prol de defender a natureza, se esquecem de defender os valores humanos mais básicos, como a vida, a dignidade, defender os mais humildes, os pobres, defender as crianças, defender os embriões, o nascituro, que não dão valor à vida humana como deveriam. Em contrapartida, querem dar um valor exacerbado à natureza, como se a natureza fosse divina em si mesma. Tudo isso o Papa Francisco deixa muito claro. Vocês percebem que não se trata de uma agenda ideológica que o Papa Francisco está abraçando. Não se trata, de longe, jamais, de abraçar uma ideologia verde, como muitos espalham por aí. Pelo contrário, o Papa Francisco ele põe os prumos no seu devido lugar. Ele endireita aquilo que está torto. Ele põe a meta, olha, vocês estão errados. Vocês querem defender a ecologia, mas estão indo por um lado que está descredibilizando a própria vida humana. Vocês estão causando mais desequilíbrio no próprio meio ambiente, porque não estão conseguindo tratá-lo como deveriam no seu devido lugar. O Papa Francisco aqui escorraça de todas as formas essa ideologia anti-humana, né, e antinatural. Novamente ele prossegue colocando o homem no centro dessa discussão, nos parágrafos 117 e 118. Especialmente no 118 ele vai dizer o seguinte: não há ecologia sem uma adequada antropologia, quando a pessoa humana é considerada apenas mais um ser entre outros, que provém de jogos do acaso ou do determinismo físico, corre o risco de atenuar-se nas consciências a noção da responsabilidade. O antropocentrismo desordenado não deve necessariamente ser substituído por um biocentrismo, porque isso implicaria introduzir um novo desequilíbrio que não só resolverá os problemas existentes, mas acrescentará outros. Ou seja, aqui nós vemos claramente, principalmente nessa frase aqui maravilhosa, que ele diz, né? Quando a pessoa humana é considerada apenas mais um entre outros. Ou seja, aquelas pessoas que a vida de um animal, de um bicho, e a vida de um ser humano tem o mesmo valor. Ou até mesmo, né, como nós dissemos, a vida do bicho tem mais valor que a vida do homem. Quantas pessoas não reproduzem esse discurso por aí? Até ecologistas que dizem defender a casa comum, né, que dão mais valor ao animal do que à vida humana. Desprezam o ser humano como se não fosse nada. E assim faz uma verdadeira desordem na estrutura social. Então o Papa Francisco ele põe as coisas no seu devido lugar e não dá espaço para bizarrices. No parágrafo 119, o Papa Francisco ele vai criticar a ideia imanentista e vai colocar no centro da discussão a ideia transcendental. Essas pessoas que lidam com biologia, com ecologia, né, geralmente pessoas até agnósticas, né, ou até mesmo revolucionários, que não querem viver como se Deus não existisse, colocam as coisas criadas como se fossem as únicas realidades possíveis e existentes, né, e esquecem da transcendência. E o Papa Francisco vai dizer o seguinte: quando o pensamento cristão reivindica para o ser humano um valor peculiar acima das outras criaturas, suscita a valorização de cada pessoa humana, e assim estimula o reconhecimento do outro. A abertura a um tu capaz de conhecer, amar e dialogar continua a ser a grande nobreza da pessoa humana. Por isso, uma relação adequada com o mundo criado não é necessário diminuir a dimensão social do ser humano, nem a sua dimensão transcendente, a sua abertura ao tu divino. Com efeito, não se pode propor uma relação com o ambiente prescindido da relação com as outras pessoas e com Deus. Ele acaba com a ecologia ateísta aqui. Será um individualismo romântico disfarçado de beleza ecológica e um confinamento asfixiante na imanência. Palavras fenomenais. Os ecologistas da libertação, né? Os ecologistas ateus, agnósticos, que querem cuidar da natureza, esquecendo o Criador, esquecendo aquele que é o arquiteto supremo de todas as coisas, né? São duramente criticados. Não tem como você se preocupar com a ecologia, com a natureza, se você simplesmente esquece Deus e põe o ser humano de lado. Deus é o centro de tudo. Se você permanece na imanência, esquece a transcendência pelo qual o homem foi feito, né? E todas as coisas criadas também, você está caindo numa contradição absurda, né? E criando um problema que não terá como resolver. Então perceba, né? Se você chegou até aqui, está acompanhando aí os parágrafos que eu estou citando, você vê que o Papa Francisco está muito longe desse ideólogo, desse progressista, desse liberal, que a galerinha quer pintá-lo, né?
Então qual é o problema de tudo? Né? O problema de tudo é que essa galera progressista usa a imagem do Papa Francisco, não sei se de forma maldosa, ou enfim, mas usa a imagem dele para promover suas ideologias. E nós, que somos os conservadores, os católicos fiéis, né, à sã doutrina, nós, em vez de falar, não, pera lá, eles estão querendo deturpar a imagem do nosso pai, do nosso Papa, o vigário de Cristo na Terra. Não, pera lá, vamos estudar para ver se de fato é isso que o Papa está fazendo. E poder defender o nosso pai, poder defender o nosso Papa. Mas não, os católicos, em nome do amor à doutrina, do amor à tradição, acabam condenando previamente, né, de forma temerária, o Papa, como se ele de fato estivesse errado, se ele de fato fosse um liberal, né, que quer destruir a igreja. Quando essas pessoas, na verdade, nem leram o documento que se propõe a criticar, né? Então, quando essas pessoas de fato quiserem ser honestas com a igreja, honestas com o Papa, elas não irão proferir uma palavra, um juízo sequer, antes de se debruçarem sobre a verdade. E é isso que um católico faz em todo momento. O católico ama a Deus acima de todas as coisas. E o Papa não pode estar fora desse amor, porque é o representante de Nosso Senhor. E agora você se segure na cadeira, né, para não cair para trás. E se você que está me assistindo for um desses ideólogos da libertação, né, eu sugiro que você fique aqui, segure a cadeira firme agora, que o tombo vai ser grande. No parágrafo 120, o Papa Francisco condena o aborto. É isso mesmo. Ele vai dizer o seguinte: uma vez que tudo está relacionado, também não é compatível com a defesa da natureza a justificação do aborto. Não parece viável um percurso educativo para acolher os seres frágeis que nos rodeiam e que às vezes são molestos e inoportunos, quando não se dá proteção ao embrião humano, ainda que sua chegada possa causar incômodos e dificuldades. Se perde a sensibilidade pessoal e social do acolhimento de uma nova vida, definham também outras formas de acolhimentos úteis à vida social. Eu preciso falar mais alguma coisa? Papa Francisco não para de bater em progressista. Esse é o Papa que a mídia fala que é o Papa liberalzão lá, que mudou a Igreja Católica, que abriu as portas. Abriu as portas, sim, mas abriu as portas para que os que estão fora entrem para mudar de vida. Porque esse tipo de loucura revolucionária ideológica não é aceita por ele, nunca foi. Aqui ele diz claramente, é incompatível com a defesa da natureza se justificar o aborto. É incompatível com a defesa dos seres frágeis, das criaturas frágeis, quando você não protege o embrião humano. É incompatível, é hipocrisia isso. Esse é o Papa Francisco. Isso é a doutrina social da igreja. Isso é ecologia integral. Integral. Que toma o todo. Que leva em consideração o todo, completo. E não uma partezinha que favorece a minha ideologia. A ecologia deve ser integral. Agora você não se segura, não. Você se amarre na cadeira aí. Faz um nó aí, para você não cair para trás, porque agora vai vir outra paulada. Parágrafo 122 e 123. O Papa Francisco irá criticar o relativismo prático ou relativismo moral, né? O relativismo das ações. Pessoas que vivem de maneira relativista como se o bem e o mal não existissem, como se fosse meramente uma questão de opinião. O bem é aquilo que eu acho que é bem, o mal é aquilo que eu acho que é mal, eu faço o que eu quiser da minha vida. É isso que ele vai criticar agora. Se segure e ouça. Um antropocentrismo desordenado gera um estilo de vida desordenado. Na exortação apostólica Evangelii Gaudium, referi-me ao relativismo prático que caracteriza a nossa época e que é ainda mais perigoso que o doutrinal. Porque aqui o relativismo doutrinal, ele fica no âmbito das ideias, né? Se eu creio numa doutrina, se eu creio em outra, se eu acho que existe mais de uma verdade, é aqui. Agora, o relativismo prático é nas ações, e tem um impacto social muito maior, né? Que fere a vida humana, a dignidade humana. Se você acha que você pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, né? É muito mais grave do que você pensar, né? Que você pode fazer qualquer coisa. Então, a prática, né? O relativismo prático, a maneira de ter a conduta na sociedade, né, definida pelo que eu acho que é certo e errado, sem verdade objetiva. Ele continua dizendo, quando o ser humano se coloca no centro, aqui ele já está criticando o antropocentrismo. Quando o ser humano se coloca no centro, acaba por dar prioridade absoluta aos seus interesses contingentes. E tudo mais se torna relativo. E aqui mais abaixo ele vai dizer o seguinte: se não há verdades objetivas nem princípios estáveis fora da satisfação das aspirações próprias e das necessidades imediatas, que limite pode haver para o tráfico de seres humanos? A criminalidade organizada, o narcotráfico, o comércio de diamantes ensanguentados e de peles de animais em vias de extinção. Ou seja, as nossas ações devem estar pautadas numa verdade concreta e objetiva, numa moralidade objetiva. Eu não posso fazer o que me dá na telha, no que acho que é bom ou certo. A moralidade dos meus atos não deve estar pautada nos meus desejos, naquilo que eu gosto ou deixo de gostar, mas naquilo que é moral e verdadeiro, de forma absoluta e universal.
Existem princípios morais universais que não podem ser negociados ou relativizados. É isso que o Papa Francisco está falando. Isso deve conduzir toda a nossa atitude em relação a todos os âmbitos da vida, inclusive em relação ao meio ambiente. Agora, o Papa Francisco volta a falar sobre os embriões humanos, sobre como nós devemos lidar com a vida humana na sua fase inicial. Importantíssimo isso daqui. Novamente, a crítica vem severa para o lado dos progressistas liberais. Parágrafo 136. Além disso, é preocupante constatar que alguns movimentos ecologistas defendem a integralidade do meio ambiente e, com razão, reclamam a imposição de determinados limites à pesquisa científica, mas não aplicam esses mesmos princípios à vida humana. Muitas vezes justifica-se que se ultrapassem todos os limites quando se faz experiências com embriões humanos vivos. Esquece-se que o valor inalienável do ser humano é independentemente do seu grau de desenvolvimento. Ou seja, um embrião, pequeno embrião, no óvulo, no útero da mãe, tem a mesma dignidade de vida humana que um ser humano formado e adulto. Isso aqui, para essa galerinha da ecologia, né, progressista, liberal, é inadmissível. E o Papa Francisco ele não passa pano para essa galera. Agora, vamos abalar mais uma estrutura dessa galera progressista. Parágrafo 155. Ideologia de gênero condenada. Ele diz o seguinte: a ecologia humana implica também algo de muito profundo que é indispensável para se poder criar um ambiente mais dignificante. A relação necessária da vida do ser humano com a lei moral inscrita na sua própria natureza. A conformidade com a lei natural, com a lei que Deus escreveu na nossa natureza, uma lei moral objetiva, sem relativismo moral. Ele vai continuar. Nessa linha, é preciso reconhecer que o nosso corpo nos põe em relação direta com o meio ambiente e com os outros seres vivos. A aceitação do próprio corpo como dom de Deus é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como dom do Pai e a casa comum. Pelo contrário, a lógica de domínio sobre o próprio corpo transforma-se numa lógica, por vezes, sutil de domínio sobre a criação. Meu corpo, minhas regras, não tem esse dilema dessa galerinha? Papa Francisco está dizendo que isso aqui não presta. Não existe meu corpo, minhas regras. A lei moral é objetiva. Ninguém tem poder absoluto sobre o próprio corpo. E ele continua. Também é necessário ter apreço pelo próprio corpo na sua feminilidade ou masculinidade, para se poder reconhecer a si mesmo no encontro com o outro que é diferente. Assim é possível aceitar com alegria o dom específico do outro e da outra, obra de Deus Criador, e enriquecer-se mutuamente. Portanto, não é salutar um comportamento que pretenda cancelar a diferença sexual, porque já não sabe conformar-se com ela. Ou seja, ideologia de gênero, mudança de sexo, todas essas questões aí de eu me identifico como isso, me identifico como aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, meu corpo é regra, tudo isso aqui está fora da ecologia integral. E quem vive dessa forma está contradizendo a noção correta de ecologia. Vocês achavam que ecologia se tratava só de planta? De abraçar árvore? De plantar semente por aí? Não. Porque as pessoas têm uma ideia de ecologia muito limitada, acham que ecologia é simplesmente aquela questão biológica, natural, de plantas, de árvores, de Amazônia. Ecologia integral, segundo a visão do magistério, se refere a tudo que gira em torno do ser humano, da lei moral, da lei natural, das verdades objetivas, dos atos humanos, da conformidade da nossa vida com a vontade de Deus e com a lei do Evangelho. Tudo isso está incluso na ecologia integral. E agora? Vamos rejeitar tudo isso? Ou vamos dizer que o Papa Francisco está errado agora? Como que a gente vai fazer? E para finalizar, eu sugiro que vocês leiam o parágrafo 235, onde o Papa Francisco vai fazer uma conclusão em relação à natureza depois da encarnação de Cristo. Ou seja, a encarnação de Cristo nesse mundo, Cristo que assume a forma humana, a natureza humana, tem um impacto direto na forma como a natureza se relaciona com Deus e como nós devemos nos relacionar com a natureza. Deus tomou uma natureza humana na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso tem consequências práticas, por exemplo, nos próprios sacramentos. Nós temos sacramentos, nós usamos pão, vinho, óleo, água, todos os elementos naturais, que fazem parte da criação de Deus. E que esses elementos naturais se tornaram, depois da encarnação do nosso Senhor, sinais visíveis de uma graça invisível. Então a ecologia integral está, inclusive, ligada aos próprios sacramentos que nós recebemos, em virtude da encarnação de Cristo, que se fez homem e assumiu para si uma natureza humana. Ou seja, a encarnação do Verbo tem um impacto direto e real na ecologia integral, que inclusive influencia a nossa vida espiritual através dos sacramentos.
toda essa estrutura completa do ser humano, da criação, dos sacramentos, tudo aquilo que envolve a matéria e o espiritual, faz parte da doutrina católica. Aqui nós temos que entender que a heresia que negava a matéria e que dizia que a matéria era má e que deveria ser rejeitada era o gnosticismo cátaro, a albigense, que dizia que a matéria era má, que nós não deveríamos dar valor à matéria, que o ser humano só alcançaria sua libertação máxima quando ele saísse desse corpo, então a sua alma estaria liberta da prisão do corpo. Toda ideia, ideologia que visa desmerecer a matéria, desmerecer a natureza, desmerecer a criação, é em si só uma ideologia gnóstica, herética, que já foi condenada pela Igreja. A visão de ecologia integral da Igreja, ela leva em consideração todos os âmbitos dessa ecologia, inclusive a natureza humana e as suas consequências. Ignorar a ecologia integral é ignorar boa parte da doutrina católica a respeito da encarnação de Cristo e, consequentemente, a respeito da estrutura visível da Igreja, que está presente também nos seus sacramentos. Ou seja, devemos sempre entender a doutrina católica à luz do todo, e não de partes que são tomadas por ideólogos para perverter a criação de Deus. A ecologia é um tema importante, tão importante que faz parte da doutrina social da Igreja, mas deve ser bem compreendido, como bem o Papa Francisco pontuou aqui de diversas formas. Agora, no final do vídeo, eu quero que você perceba que a ecologia, a preocupação com o meio ambiente não é meramente uma tradição católica apostólica romana, uma tradição latina, mas também dos ritos orientais. O rito cópita, o rito melquita, o rito bizantino possuem orações específicas para elementos da natureza e até para animais. Lembre-se também das bênçãos dos animais que acontecem na nossa Igreja Católica, né? A bênção dos cachorros, dos gados, dos bois, dos gados, etc. Tudo isso faz parte da ecologia integral. A Igreja Católica abençoa objetos, abençoa a água do batismo, abençoa imagens, abençoa tudo aquilo que possui matéria que é para o serviço do ser humano. Abençoa a casa, abençoa carros, abençoa objetos. Tudo isso faz parte da ecologia integral. Entender a ecologia integral como uma boa relação, uma correta compreensão da vida humana junto com as criaturas e como elas devem se relacionar entre si para louvor e glória de Deus, isto é a verdadeira ecologia integral. Que a Igreja Católica não criou depois do Concílio Vaticano II, mas que sempre viveu na sua tradição viva e perene ao longo dos séculos. Espero que tenha ficado claro. Fiquem com Deus. Salve Maria. Pela salubridade do ar, pela abundância dos frutos da terra, e por tempos pacíficos, oremos ao Senhor. Membros importantes em diversas famílias, os animais receberam a tradicional bênção pelo dia de São Francisco nesta sexta-feira. As atividades aconteceram no período da manhã, na igreja consagrada ao santo que reflete o exemplo de humildade e amor ao próximo, localizada no centro de Campos, no local considerado o marco zero da colonização da cidade. Felizes, os donos dos bichinhos registraram esse momento especial com muitas fotos. A criatura divina engloba não somente o homem, mas toda a criação. Em modo particular hoje, os próprios animais. E por intercessão de São Francisco, hoje nós estamos aqui abençoados, para que eles possam crescer cada vez mais na alegria da família, nós aqui, aqueles que são seus cuidadores, mas também onde possamos espelhar também nos próprios animais, na sua simplicidade, na sua pequenez, buscar na convivência humana, como eles, viver a alegria de estar com os irmãos neste mundo, mas também com o próprio Senhor.